na juventude. E já temos aqui os nossos dois convidados de hoje, eles que vão enriquecer a nossa conversa com os seus conhecimentos, vão falar sobre os seus trabalhos, vão também falar sobre esta arte de escrever, principalmente no nosso país, a influência que leva o ler e o escrever na personalidade de uma pessoa, enfim, vários assuntos que vamos aqui debater. Desde já mesmo, muito obrigado pela vossa presença e bem-vindos ao 360 mais carga. Microfone! Não esqueça o microfone! Muito obrigado pelo convite. Foi com muito prazer que eu participo nesta emissão. E estou curioso de saber aquilo que as pessoas estão curiosas em saber também. Espero que vamos ter aqui uma boa conversação em torno da arte de escrever e que vamos partilhar experiências, não é? Em torno desse assunto. Ok. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos os telespectadores. Elder Five, seja muito bem-vindo. Eu agradeço e boa tarde. É só para aproximar, ok. Boa tarde a todos, boa tarde lá em casa. Eu agradeço pelo convite e é sempre bom partilhar estas experiências sobre as coisas que eu escrevo, sobre as coisas que os outros escrevem. E é sempre oportunidade para aprender. Obrigado. E agora, é sabido por todos, não é? Que para poder escrever é necessário que gostemos de ler. Isto acontecia já convosco desde pequenos ou cultivaram este gosto pela leitura a posterior? Bom, eu seria muito longo explicar, porque eu tenho uma história muito engraçada no que diz respeito à leitura, não é? Okay. É uma coisa que eu herdei do meu pai. Meu pai tinha uma grande biblioteca em casa e dizem, eu não me lembro muito bem, os meus pais dizem que quando eu era criança eu ia sempre vasculhar os livros do meu pai. E ele dizia que comprava livros para crianças, mas que eu queria aqueles livros que ele lia. Então, daí adquiri... os livros para as crianças? Não, queria os livros que o meu pai lia. E daí adquiri os livros, adquiri o hábito de ler. As pessoas talvez não vão acreditar, mas é mesmo verdade. Eu creio que desde os meus 10 anos devo ler um livro por semana. É preciso imaginar, agora eu tenho mais ou menos 30 e tal anos. E toda a minha vida permaneceu. É um hábito de ler. Eu leio muito, mas muito mesmo. E isso, naturalmente, como eu fui viver para a Europa quando tinha 17, 18 anos, com os meus estudos, as minhas viagens, então o gosto pela leitura, para mim é quase uma dependência agora. Já não vive ser uma boa leitura. Pronto. Aprendi muita coisa com a leitura e também através da leitura, não só aprendi muita coisa, mas isso permitiu evitar aqueles maus vícios, como beber muito, fumar muito, ou as drogas, etc, etc. De modo que eu costumo dizer muitas das vezes que a leitura permitiu que eu tivesse uma vida sã, e para além do facto de aprender muita coisa. Interessante, escrita. Já gostavam da leitura devido aos vossos pais que tenham lá bibliotecas em casa, posso assim dizer. E escrever e ler são coisas diferentes, mas uma complementa a outra. Eu gostava agora de saber de onde surge este gosto e a vontade de poder escrever uma obra. Essas já liam muito, era um passo, mas para escrever não é só necessário que gostemos de ler. Tem outros atributos por detrás. De onde surge este incentivo, este gosto e este querer publicar uma obra? Bom, talvez vamos falar mais tarde. Muitas das vezes nós, os seres humanos, fazemos o que nós fizemos para seduzir os outros. Isso é essencial no comportamento humano. E não há nada de estranho isso, porque nós somos seres sexuados e que precisamos seduzir, não são aqueles que podem ser nossos parceiros, mas também aqueles que podem estar ao nosso lado, nos ajudar nos momentos difíceis, por aí fora. Então, no que me diz respeito, eu comecei a sentir a necessidade de escrever quando fiquei apaixonado pela primeira vez. Então, não sei, foi uma história ao mesmo tempo triste e bonita, não é? Porque quando a gente é adolescente, a gente fica apaixonada,
E as pessoas às vezes, como diria eu, a pessoa não corresponde como a gente quer. Então, digamos que é uma forma de, como diria eu, de desabafar conosco mesmo, perante uma folha branca. Então, eu comecei desse jeito. Isto para dizer que deu início a um romance. Ou nem É por uma isso? peça de teatro. Com uma peça de teatro, eu comecei assim. Por uma peça de teatro na escola onde eu estudava, na escola secundária de Tete, onde eu estudava. Fiz uma peça de teatro O microfone? para os meus colegas, incluindo a menina de que eu estava apaixonado. Era da turma. Era da turma, exatamente. Gostemos de ler. Quais são o que devemos fazer para poder escrever? Quais são os passos a seguir? Conta muito, não é? Eu, pelo menos no que diz respeito à escritura, o meu pai, por exemplo, no início, quando eu era ainda mais, talvez entre os 5 e 10 anos, ele pedia que eu fizesse cópias de livros, por exemplo. Dos livros que eu gostava, então eu fazia aquelas cópias, eu fazia muitas redações, por exemplo, e ele exigia, lia, corrigia, por aí fora. Não somente para aprender a escrever em termos gramaticais, não é? Mas também Agradecia que falasse. em termos gramaticais, mas também para desenvolver a criatividade, não é? Criatividade no sentido que é preciso jogar a combinação, o xadrez das palavras. Isso é muito importante para um escritor. Então, isso não aparece assim por simples inspiração divina. É preciso que as pessoas saibam que isso exige um exercício, não é? Como, aliás, em todas as profissões. Ok. Normalmente, se nós formos a verificar, normalmente os escritores sempre usam uma linguagem muito de dicionário, podemos assim dizer. E de certa forma, nós vivemos numa sociedade onde muitas pessoas não têm acesso à educação e muitas pessoas não são conhecedoras dessas tais palavras muito complicadas. Acha que de certa forma, por vezes, esse tipo de linguagem afasta? Não se escreve. Eu penso que há duas coisas que se podem dizer a esse respeito. É que, de facto, é verdade que quando um texto é muito difícil de acesso, as pessoas tentam ler, pois exige muita concentração, ou estar sempre a consultar o dicionário, isso pode afugentar certas pessoas. Isso é verdade, por aí é verdade. A outra coisa que se deve dizer a esse respeito é que há dois níveis que se deve considerar na escritura. Primeiro é que aqueles escritores, penso eu que faço parte, quando eu comecei a escrever, a gente tem aquela coisa de querer provar aos outros que somos capazes de escrever com uma gramática correta e, sobretudo, com um português distinguido, não é? Mas à medida que a gente evolui, a gente compreende que é melhor a gente ter um contato mais emocional com o nosso leitor. Então, a escritura evolui nesse sentido. Muitos escritores evoluem nesse sentido. De modo que eu agora escrevo tendo a escrever como as pessoas falam. Os meus livros são cheios de humor bem moçambicano, aquelas palavras bem, aquele português assim a cochear. Então essa maneira que eu decidi adotar e é a minha escritura agora. De modo que tive essa evolução e penso que aquilo que eu recebo dos meus leitores como resposta é de certa forma positivo. Mesmo nos meus livros científicos, eu sempre escrevo de maneira mais simples possível. Embora é necessário às vezes utilizar os termos técnicos, mas o mais simples possível porque assim, para que a ciência seja acessível às pessoas que têm menos de educação. Ok. E um escritor precisa de revisor ou já é revisor do seu próprio texto? Também depende dos escritores. No que me diz respeito, por exemplo, eu escrevo de maneira espontânea, aquilo que chama-se a primeira mão, não é? De maneira espontânea. E depois começo a cozer, não é? Quer dizer, Não vai cozendo o nosso microfone, então. Então, começo a trabalhar o texto, a fazer retificações. E, naturalmente, depois, numa terceira fase, passa uma outra pessoa que é capaz de ler com uma visão diferente para fazer as correções, não somente gramaticais, mas para dizer que aqui talvez exagerou um pouco, aqui, etc. etc. E quando iremos passar para o Helder,
mas quando acontece esse tipo de coisa, é já o livro feito que vai entregar uma pessoa para poder. Sim, sim. E se a pessoa diz, olha, perdeste na totalidade daquilo que era o teu foco. Olha, eu infelizmente devo dizer que não é Nunca uma coisa, aconteceu. não é uma das coisas que eu gosto muito em mim, mas eu sou muito teimoso. Então quando tenho uma ideia fixa, quer dizer que aceito muito pouco as correções. Aceito muito pouco as correções. Será que está a agir? Não é uma boa corretamente? coisa, mas aceito muito Não pouco é? as correções porque eu gosto da diferença. Quer dizer que é a minha maneira de ser que produziu aquele É texto. teimoso. Eu quero que as pessoas respeitem aquela maneira de ser. O Vera Cruz é teimoso, está dita. E agora, Helder, quando se fala alguém vem a corrigir, mas não corrigir as ideias dele. Essa inspiração, onde é que buscam? No que me diz respeito, é sempre um acontecimento súbito que desencadeia a mim a necessidade de escrever. Em geral, eu sempre digo, este livro, gostaria de escrever sobre isto e aquilo, mas vou me preparando e vou escrever um dia desses quando tiver tempo. Na verdade, em tudo, no que me diz respeito, na minha vida tenho pouco tempo. Mas acontece que um acontecimento qualquer, uma coisa faz que, de repente, sinto a necessidade de escrever naquele momento. Então, sou capaz de ficar 3, 4 dias a pensar e assim podemos dizer que aparece aquilo que podemos chamar de inspiração ou não. Em todo caso, é assim como funciona. Talvez haja aquelas pessoas que são particularmente dotadas, algumas pessoas dizem que depois de um sonho, algumas pessoas dizem que durante a manhã ou as noites, etc. Penso que isso depende O do microfone. Isso depende do escritor ao outro. Não é fácil estar aí, que o microfone gosta de Os telespectadores gesticular. me desculpem. Ok, muito interessante. E dizer aos nossos telespectadores que podem sim continuar a ligar para nós para que possam fazer parte da nossa conversa no dia de hoje. E falando mesmo dos escritores moçambicanos, será que eles servem também de inspiração para outros possíveis escritores? Dizer que eu, para ser breve, tive uma grande influência do Miyakoto. As pessoas que lerem meus livros vão ver que a escritura é quase a mesma, a fusão das palavras é quase a mesma. Da parte moçambicana, e também uma grande influência de escritores franceses, naturalmente. E um grande escritor brasileiro, que é o Guimarães Rosa, que também influenciou o Miyakoto na maneira de escrever. Então, está tudo interligado. Ok. Sua outra parte, para além de escritor, é também sexólogo. O que o levou a estudar sexologia? Bom, é assim, é o seguinte, como eu disse, eu sou moçambicano, nasci em Inhambane, estudei em Inhambane, estudei em Tete, estudei em Maputo, fui jornalista e depois fui para a França estudar. Quando eu cheguei na França em 95, eu comecei a escutar a rádio para aperfeiçoar a língua francesa. E havia uma emissão onde as pessoas telefonavam, apresentavam problemas em relação à sexualidade. E havia uma sexóloga que respondia. E eu, como fui lá para aprender francês no primeiro ano, então estava a pensar naquilo que ia estudar na universidade. Então, por causa dessa emissão, fiquei muito impressionado com as explicações que aquela sexóloga dava às pessoas que telefonavam, perguntavam, e que decidi estudar sexologia. É assim que eu comecei. Ok, e o que estuda sexologia? Olha, a sexologia é uma disciplina que estuda a sexualidade nas suas diferentes vertentes. Não é? Tanto a sexualidade humana como a sexualidade animal. Mas eu sou particularmente especializado na sexualidade humana. A gente estuda a sexualidade desde a infância até a idade adulta.